Fala galera do ProEnem, eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia. Estamos aqui em mais um vídeo para o nosso canal para trazer para você uma análise, um resumo sobre o histórico da industrialização brasileira. Mas antes eu queria pedir, como sempre, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, quais temas você deseja ver aqui que a gente vai tentar fazer para você, tá bom? Galera, a gente precisa entender que o Brasil é um país que apresenta industrialização tardia, né? A gente tem aí, se formos pensar no processo efetivo de industrialização, menos de 100 anos. Tivemos no século XIX, pessoal, um momento que foi classificado como um surto industrial durante a famosa Era Mauá, onde o Brasil abriu-se momentaneamente para um período de industrialização econômica, porém que não durou muito tempo, haja vista que sempre houve uma preferência do Estado brasileiro pelo apoio ao agronegócio e à exportação de commodities, de bens primários. A gente só vai efetivamente mergulhar nessa industrialização a partir da década de 30, quando, após a crise de 1929, que assolou o mundo inteiro, tivemos no Brasil uma necessidade de industrialização. Haja vista que o preço do café no cenário internacional, ele teve uma explosão, né? A gente já acabou tendo uma depreciação desse material porque o consumo ficou muito baixo, e as oligarquias rurais foram trazidas, né, na sua riqueza, na sua capacidade de investir, para a indústria. A isso devemos a Getúlio Dornelles Vargas, né, presidente da República durante 1930 a 1945, por patrocinar essa transição, ou seja, convencer o agronegócio a investir diretamente no setor industrial, tendo no primeiro momento investimentos em setores específicos como indústria de base, mineração, pouco a pouco a produção de alguns artigos de bem de consumo, fazendo com que na década de 30 o PIB industrial brasileiro crescesse vertiginosamente. Esse período, pessoal, foi literalmente a introdução do Brasil no modelo econômico industrial. E vamos dar início a uma fase que podemos classificar como um desenvolvimentismo, onde o arcabouço, ou seja, a base para o funcionamento da indústria no Brasil, vai ser planejado e vai ser desenvolvido. Tivemos a formação do setor de base na economia brasileira, investimentos em infraestrutura, e isso fez com que o Brasil fosse dando saltos maiores nesse sentido. Getúlio Vargas volta, inclusive, na década de 50 como presidente eleito e vai implementar inovações ligadas ao setor energético, como a Petrobras e a Eletrobras, que vão auxiliar na capacidade de ampliação industrial. Na década de 50, pessoal, tivemos o governo de Juscelino Kubitschek, onde ali, dentro do seu modelo desenvolvimentista, Juscelino vai investir pesadamente em setores que também vão ser importantes para a industrialização nacional. Contudo, cabe se ressaltar um fator muito importante. O período de JK, nós tivemos um grande crescimento da indústria do país, porém muito calçada no capital internacional. Muitas empresas estrangeiras entrando na economia brasileira, deixando o modelo mais nacionalista, proposto anteriormente por Getúlio, e adentrando a uma maior dependência desse capital internacional. Essa dependência ela se perpetuou durante o período militar, nos anos 60 e 70, onde pegávamos empréstimos internacionais para fomentar essa industrialização, porém ampliando muito a nossa dívida externa. Ou seja, o Brasil cresceu bastante, porém muito endividado. O que foi catastrófico quando tivemos crises energéticas nos anos 70 que levaram a uma inflação do dólar, a uma recessão internacional, mergulhando o Brasil nos anos 80 no que chamamos de década perdida, que foi um momento onde, devido à hiperinflação, inflação chamada de galopante, e uma dívida externa muito expressiva, não tivemos condições de investir e o setor industrial ficou estagnado. Pouca geração de empregos, pouco dinamismo econômico, uma inflação que chegou a milhões de % no final da década, quando finalmente, nos anos 90, adentramos uma fase do neoliberalismo econômico, onde o Brasil volta a se abrir para o cenário internacional de forma mais efetiva, né? Uma grande entrada de multinacionais estrangeiras levaram a uma competição muito forte com empresas nacionais. Muitas faliram, outras conseguiram perdurar, e a estabilidade industrial ela só vai ser retomada já durante o Plano Real, a partir de 1994, quando a estabilidade da moeda brasileira e controle da inflação nos levaram a um período de retomada do consumo, da produção industrial, gerando empregos, gerando mais consumo, gerando mais produção industrial, ou seja, uma retomada desse crescimento.
Uma outra característica marcante da década de 90 é a ampliação da desconcentração industrial, onde as indústrias brasileiras, muito alocadas no Sudeste até meados dos anos 90, né, elas vão se espalhar para outras regiões, como o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, fazendo com que gradualmente, apesar de ainda existir uma concentração muito grande, cerca de metade das indústrias no Brasil ainda estão no Sudeste, nós tivemos uma dispersão relativa facilitada pelos transportes e meios de comunicação. Atualmente, pessoal, encontramos um cenário preocupante na indústria nacional, onde uma desindustrialização se faz muito presente. Falta de incentivos, falta de condições de infraestrutura, como transporte muito caótico, energia cara, fazem com que o capital industrial ele se desanime em ampliar-se, né, em se desenvolver no Brasil. Muitas empresas indo embora, preferindo localidades como a Ásia, né, como outras regiões da própria América Latina, levaram o PIB industrial brasileiro a um encolhimento nos últimos anos. E o que os economistas têm chamado, inclusive, de reprimarização da economia, onde o setor primário volta a se destacar dentro do nosso PIB. Ou seja, precisamos eliminar os gargalos como o setor portuário, a questão do rodoviarismo, a questão das energias que são muito caras, seja em combustíveis, seja em nível elétrico, para podermos transgredir nesses obstáculos, né, as possibilidades para poder atingir uma plena, né, atividade e crescimento industrial. Isso aqui, obviamente, foi um resumo, né, pessoal? A gente tentou aqui alguns minutinhos, dá para você algumas gotas para que você possa entender esse encadeamento cronológico da industrialização, mas você encontra aqui no ProEnem muitas aulas que versam sobre o assunto. Deixa aqui embaixo seu comentário, não se esquece de deixar seu like e até o próximo vídeo.